Muito boa noite, eu sou Toninho Neves, estou aqui no canal 20 da TV da Cidade. E hoje vamos entrevistar um grande empresário de Joinville que vai ingressar nos meandros da política. É o empresário de sucesso, Dr. Ninfo Koenig, que nos dá o prazer de estar aqui no programa. Está aí fotografando bem aí. O nosso sempre auxiliar do programa, o Carlos Kaminski, professor, empresário e jornalista de plantão, também vai participar deste programa. Boa noite, doutor Ninfo. Prazer em tê-lo nesse espaço que nós apresentamos aqui todas as quinta-feiras à noite. Muito boa noite, Toninho Neves, Carlos também. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. É com muito prazer que estou aqui novamente na TV da Cidade, apresentando um pouco do trabalho que eu fiz em toda a minha trajetória, que já se passam há alguns anos. Carlos Kaminski, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, boa noite, obrigado, Toninho, pelo convite, doutor Ninfo, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Ninfo Koenig, o senhor podia nos explicar aí qual é o caminho do sucesso para atingir o ideal, tanto financeiro como pessoal, como é o seu caso? Toninho, o caminho de sucesso está na mão de todas as pessoas. Precisa, naturalmente, ter o seu horizonte e, acima de tudo, um sonho. Eu sempre fui um sonhador de sonhos muito grandes, como nuvens enormes no céu. Eu me imaginava do ambiente em que eu vim, filho de sapateiro, andando descalço até os 14 anos, imaginar que alguém com um nome como o meu, Ninfo, ter sucesso na vida não é uma tarefa muito fácil. Mas Deus é grande, ajuda quem cedo madruga, e me coloquei a trabalhar muito cedo no comércio, na indústria, e sempre que me dava a oportunidade, eu procurava oferecer mais do que me era pedido. Isso, com certeza, Toninho, significou muito na minha vida, porque eu ia além da expectativa daquele momento. Dali vieram as promoções e todo o resto que, de alguma forma, a gente conhece. Pelo menos alguma coisa de comum nós temos. Eu também ia para a escola descalço. Vinha lá do fundo do Itaú até o João Colinha ali, na rua Botafogo, a pé. Era complicado, mas vinha, né? Mas estamos aí, né? Só que o senhor está mais rico do que eu, isso é a diferença. É um pequeno detalhe, talvez eu morava mais perto do grupo escolar Conselheiro Mafra, mas nós todas as manhãs saíamos cedo de casa, no inverno, que Joinville era muito frio, na época. Está até parecendo agora igual, nós descalço, andando em estrada de chão, pisando em cima do capim seco que tinha ao longo das estradas, pisando em cima do gelo, da geada, e fazia aquele barulhinho muito natural. Pé descalço, que diferença faz? Nem por isso perdemos a oportunidade, continuamos trabalhando, sendo atuantes, assim que nem você, Toninho, que é um exemplo de pessoa, pelo trabalho que você fez toda a tua vida, nunca esmoreceu, e aqui está hoje comandando um programa de televisão e sendo respeitado por todo esse público que acompanha você todos os momentos. Obrigado, doutor Ninfo. Carlos Kaminski. Doutor Ninfo, que legal, né? Ouvir a história de dois, né? Não é só de um. Doutor Ninfo, eu quero já entrar direto, o senhor já tem aí o seu nome colocado como pré-candidato esse ano aí. O que faz o senhor, o que lhe motiva, né, com tudo isso, né, com a riqueza, com a idade que já tem, a disputar um cargo eletivo num período que a política está muito mal vista pelo eleitor, né, de uma forma geral? A rejeição está muito grande. O que te motiva a isso? A oportunidade que a vida me dá, na minha idade, querer ainda abrir um espaço novo. Joinville me deu muita coisa. Eu nasci aqui em 1940. Na verdade, eu não nasci, eu fui proclamado, que foi dia 15 de novembro que eu vim a este mundo. E a cidade me deu muito, retribuiu muito ao trabalho que a gente conseguiu fazer, nós conseguimos fazer, auxiliado por muita gente, que nada se consegue na vida se não for somado ao esforço de outras pessoas. Chegando na estabilidade econômica, tendo as empresas
a pleno vapor e continuo a pleno vapor, tenho mais de 1.000 empregados. Eu vejo que o mundo espera mudanças, brasileiros e brasileiras esperam mudanças. Nós todos fomos para a rua gritar para mudanças, pelas mudanças, porque não suportávamos mais e não suportamos mais a situação que aí está no que se tange à política. E aí me perguntei, por que você não coloca a tua experiência, essa tua capacidade de trabalhar, de aglutinar pessoas à minha volta, para quem sabe procurar mudar esse procedimento? Isso é um desafio. Eu fui sempre movido por desafios, por oportunidades que a vida nos oferece, e aí surgiu essa de poder entrar num espaço que aparentemente nós imaginamos não ser o ideal, mas se não for pessoas de boa índole para esse ambiente, haverá de continuar sendo o que possa eventualmente aí estar. Eu acredito que realmente eu tenha muito a contribuir. O empresário Ninfo Koenig, o senhor produziu uma declaração polêmica que acabou repercutindo na Câmara de Vereadores, quando o senhor, fazendo um cálculo, prospectou uma despesa de R$200 mil por mês, por cada vereador, o custo para o erário público, né? O senhor ainda mantém essa conta, doutor Ninfo? Não só essa, como a gente consegue ampliá-la. Na verdade, já aumentou então. A pergunta... A inflação inflacionou, mas... A pergunta teve outro sentido. A minha pergunta foi para o deputado... Na verdade, eu entendi a sua observação. Eu entendi que o senhor colocou o custo real, como custa um deputado estadual, um deputado federal, né? Uma pessoa que exerce um cargo público. O senhor somou toda a despesa da instituição, né? E dividiu por cada integrante. Né? Exatamente. A Câmara dos Vereadores tem um orçamento de 45 milhões, que isso é de Constituição. Não dá para mudar isso nesse momento, a menos que a gente mude a Constituição. Vai para a Câmara dos Vereadores esse dinheiro. Consequentemente, se nós dividirmos este valor por 19 vereadores, eles custam para os munícipes, você que está nos assistindo, sabe exatamente que você está pagando ajudando a pagar alguma coisa como R$200 mil por mês para a Câmara dos Vereadores. É o valor que custa um vereador. Naturalmente, eles devolvem uma parte do dinheiro para a prefeitura, reduzindo, consequentemente, o custo do todo. Mas ainda assim, cada vereador nos custa, ele não ganha esse dinheiro, mas custa R$150 mil por mês, que na minha ótica haveria condições de racionalizar esse processo. Muito bem. Enquanto eu vou fazendo uma elucubração aqui, por favor, dá uma ajeitadinha aí no microfone do Dr. Ninfo Koenig. Agora, esse grau de sinceridade, de observação crítica do cenário político de Joinville, também estadual e nacional, que o senhor pretende levar para a Câmara? Com certeza. Se formos dar um passo adiante, a nossa Assembleia Legislativa, um deputado estadual nos custa R$1.200.000 por mês. Um deputado estadual? Um deputado estadual. Porque é quanto custa a Assembleia Legislativa. O custo dela, dividido por 40 deputados, eis o custo. Gente... Está exacerbado os valores gastos com os poderes públicos de forma geral, não é, doutor Ninfo? Com certeza. Em consequência, não sobra dinheiro para aquilo que é a necessidade básica da população, que é a saúde, é a segurança, mais do que tudo. Segurança que nós vivemos hoje numa situação deprimente no estado inteiro, Joinville em particular. Ou seja, nós precisamos rever esse processo. Se nós, cidadãos, não começarmos a examinar esse procedimento, exigir dos políticos que nos representam, eles são os únicos que podem mudar essa situação, porque a lei é feita pelos políticos. Cidadão comum pode gritar, berrar, fazer o que ele quiser, não resolve nada. Um político, entretanto, com uma mera canetada, resolve uma série de problemas.
nós vamos ter que nos colocar numa posição de humildade, porque o nosso povo não suporta mais pagar essa máquina enorme que chama-se governo e que produz, de alguma forma, pouco em relação do que recebe. Kaminski. Doutor Ninfo, o senhor acabou de falar de que os nossos representantes, né? Eu vejo assim, os nossos deputados estaduais, eles têm, me parece que tem pouca força para fazer alguma coisa lá em Florianópolis para tentar que Joinville realmente tenha o que é de seu merecimento, né? O governo do estado deixa muito a desejar para Joinville. Será que falta nós, joinvilenses, aqui, a cidade como um todo, pensar um pouco mais nisso e eleger mais deputados estaduais aqui da cidade para aumentar essa força política? Com toda certeza. Eu estive na CIG e continua mais de 40 anos, 50 anos agora já. Já houve um grande projeto da CIG para que se vote em deputados da nossa região. Porque sem representação você não é nada. Você precisa de pessoas que possam realmente trabalhar para a comunidade. Mas aí os partidos cometem o sacrifício, um crime, eu diria, de colocar tantos candidatos disponíveis para serem votados. Quando há 10 candidatos, você divide os votos entre 10. Se você lançasse se cada partido lançasse um candidato, nós teríamos com certeza 6 ou 8 deputados em Florianópolis. Você tem razão, na última eleição para a Assembleia Legislativa, foi 15, 16 candidatos, fora os candidatos da região, que vêm beliscar voto aqui, como é Jaraguá do Sul, como é São Bento, né? Até de outras regiões do estado, vêm os votos paraquedistas e levam os votos de Joinville. Né? Uma total falta de competência. Eu, como administrador de empresas, e aqui fiquei por mais de 50 anos à frente da empresa e ainda continuo, sei que para somar 2 e 2, isso dá 4 em matemática e não se muda. Na política, 2 e 2 pode dar tudo, menos 4. Ou seja, nós precisamos, de alguma forma, rever esse processo. Nós temos que sair da estupidez que é fazer essa bagunça na cabeça dos eleitores e que só os estamos prejudicando. Se nós, colegas, não pensarmos nisso, você que nos ouve, não tem solução. É encaixotar a mala ou seguir outra viagem. Por quê? De que forma resolver esse problema? Ok, foram as considerações iniciais de Ninfo Koenig, empresário, pré-candidato a vereador. Nós vamos continuar conversando com ele após o intervalo comercial. É um toquezinho lá, outro cá, já voltamos. Voltamos aqui, você já sentiu que a entrevista está maravilhosa, com as considerações sobre política, sobre gestão, sobre gente, sobre pessoas, do empresário Ninfo Koenig. Vamos lá, Carlos Kaminski. Então, doutor Ninfo, a situação do país, né, ela se agravou em muito esse ano, né? O que o senhor espera daqui para frente? Esse governo que vem por aí, provavelmente a Dilma seja afastada definitivamente agora, né? O que você espera desse novo governo? São poucos anos, são 2 anos de governo Temer. O que vai refletir na economia, no setor empresarial, essa mudança? E o senhor, como empresário, o que lhe preocupa mais nesse momento de dificuldade econômica que vive o país? Nós estamos vivendo realmente uma situação muito dramática, porque nós perdemos o horizonte, nós não temos mais sonhos, uma vez que a situação econômica do país está tão perturbada por uma ação exclusivamente política. Não é falta de negócio, não é falta de gente que queira comprar, consumir, assim por diante. É falta de perspectiva. De repente, nós observamos que o bando de ladrões é tamanho que a dificuldade até de caçá-los, espaço nas penitenciárias não existe para tanta gente, que nós perdemos a esperança. E quando o ser humano perde a esperança, é o caos.
Eu acredito realmente que o simples fato de ter mudado a direção, que nós possamos de novo ter de volta a esperança. Não espero muita coisa dos políticos que aí estão, porque a grande maioria está envolvido de uma forma ou de outra nesse processo que vocês todos assistiram e assistem até agora e continuarão assistindo. Eu tenho a sensação de que dos 521 deputados federais, daria para aprender, quem sabe, 500. Talvez sobram em 21 adequados, nos quais nós poderíamos depositar as nossas confianças. Nós precisamos reeleger novos políticos. Nós precisamos reescrever a nossa Constituição, que ela partiu totalmente para o paternalismo, para as defesas e os abrigos que nós imaginamos que estamos fortalecendo as pessoas ao dar a elas as vantagens e as mordomias, assim ditas, que entretanto só as prejudicam, só tiram delas a vontade, a garra, a disposição para acontecer, fazer acontecer. O ser humano, por natureza, ele só trabalha quando ele está vendo uma oportunidade ou tem uma ameaça. Nós tiramos a ameaça porque demos tudo de graça. E oportunidade nós quebramos porque os políticos não correspondem à nossa expectativa. Doutor Ninfo, deixa eu colocar o quadro de Joinville no contexto dessa nossa conversa aqui. O senhor, indiscutivelmente, tem relações de amizade com o prefeito Udo Deller. Esse é um ponto. Outro ponto é que o partido que o senhor integra, o PSB, saiu do arco de aliança, da composição com o PMDB, do empresário também prefeito de Joinville, Udo Deller, e faz com que o senhor vá ser oposição, já que o seu partido deve se coligar com o partido do deputado Darcy de Matos. Como é que fica o senhor no meio do olho desse furacão aqui em Joinville? Em primeiro lugar, eu me fiei a um partido porque isso é de lei. Em segundo lugar, o meu partido chama-se Joinville. Eu não acredito em posição e oposição, porque nós temos que pensar Joinville. Se o prefeito é A, B ou C, isso não é exatamente o fator fundamental. O que nós precisamos é de um prefeito comprometido com a cidade e com o seu povo, um prefeito voltado para realizações, um prefeito competente, capaz, que conheça gestão, que saiba como administrar um caixa enorme que a prefeitura tem, e aí sim nós, como vereadores, pudermos dar respaldo a ele. Que essa é a função do vereador, fiscalizar o prefeito no que ele faz. Entretanto, eu só posso fiscalizar se eu não estou mancomunado com ele, se eu não coloquei a ele uma série de dificuldades que prejudicam o seu trabalho. Por outro lado, o vereador é legislador, ele escreve leis que deverão ser aprovados pelo prefeito, leis que tragam valores para a cidade. Nós oferecermos benefícios pura e simples para a sociedade, nós estamos degradando a nossa sociedade. Portanto, eu estou num partido que neste momento, que não se sabe amanhã, mas neste momento não está coligado. Estimo que nós possamos, sim, criar em Joinville um novo partido, chamado Joinville. Tá certo, vamos lá, Camila. Doutor Ninfo, o PSB pode indicar o nome a vice do PSD na chapa Darcy de Matos. E o seu nome é um dos nomes que é sempre lembrado, né? Inclusive na mídia de Joinville. Como o senhor vê essa situação? Estaria preparado para esse convite? Já que o vice-prefeito pode sair do PSB, né? O senhor não seria esse nome? Eu fico muito honrado por lembrar do meu nome, porque eu nunca estive envolvido com política, sempre estive só na política empresarial. De repente, meu nome aparece como opção para vice-prefeito, até me convidaram para ser prefeito. Honrado eu me sinto, mas eu coloquei na minha cabeça que o meu propósito é tentar me colocar à disposição para ser vereador. E por isso eu sou pré-candidato. Porque entendo que é na Câmara dos Vereadores que é o jardim de infância da formação dos políticos.
Se eu puder, de alguma forma, ser professor nesse jardim de infância, eu vou me sentir muito gratificado. E, de alguma forma, poder trazer todas essas pessoas que vierem a ser eleitas para a Câmara dos Vereadores e, se Deus quiser, eu também puder ter um espaço que nós possamos, de alguma forma, agir em prol da nossa cidade. Rasgar tudo quanto é antigas rusgas, dificuldades que só prejudicam você, ouvinte, para que Joinville possa, de fato, ter tudo o que nós precisamos mais do que já temos, que é mais saúde, mais educação, mais segurança e todos os trabalhos comunitários que possam ser feitos para que a vida seja melhor. O senhor fez alusão de que a Câmara pode ser um jardim de infância. Esse jardim de infância ele pode virar um ensino fundamental, um terceiro grau, uma faculdade na sua carreira política, ou seja, o senhor passa pela Câmara, depois pode ir a deputado estadual, a deputado federal, até a governador. Diz a ciência que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Eu tenho 75, ou seja, se eu for o escolhido, eu tenho mais 75 anos. Ou seja, vereador, quem sabe deputado, quem sabe prefeito, quem sabe senador, por que não presidente da República? É só uma questão de nós termos fé, energia, garra, disposição e não esmorecer jamais. Podemos alcançar todos os objetivos, se Deus assim o quiser, e conto com isso também. Como dizia o político mineiro Benedito Valadares, o futuro a Deus pertence. Sem dúvida nenhuma. E nas mãos dele nós entregamos o nosso futuro e destino. Kaminski. Doutor Ninfo, outra pergunta. A chapa do PSB é uma chapa muito forte. Tem nomes de peso, inclusive ex-vereadores, né? Provavelmente o partido de vocês... Disse que a melhor composição política para a Câmara está com o PSB. Está com o PSB. Né? Como o senhor vê essa disputa interna do partido, uma briga com tantos caciques lá, né, que já existe dentro? O senhor é um marinheiro de primeira viagem, né? Como é que vai ficar nessa eleição? Esse é um desafio que nós corremos. E como eu dizia ainda há pouco, o desafio é um negócio que me estimula, me deixa extremamente motivado para poder conseguir alcançar o resultado estimado. Tive a felicidade de ingressar num partido que tem poucas marcas de corrupção, marcas que estragassem a marca, o nome do partido, a sigla do partido. Por isso, também um partido pequeno, que não tem rabo preso em lugar nenhum. Por isso que atraiu tanta gente. Nós esperamos realmente que a somatória desses nomes dê um número de votos tais que se consiga eleger 1, 2 ou 3 vereadores. Se eu puder estar nesse meio, com certeza vou ficar feliz. Caso contrário, também estarei feliz porque cumpri com uma meta, cumpri com um propósito, cumpri com a minha tarefa de ajudar a eleger pessoas, seguramente, que possam até ser mais capazes e competentes do que eu próprio. Isso já me alegra e me dá forças para continuar trabalhando para um futuro que, como dizia bem há pouco o Toninho, a Deus pertence. Olha, eu estou aqui com o apoio da Água da Esquim, essa água maravilhosa, Água da Esquim, lá do empresário Eloy, que é o grande presidente da companhia, da distribuidora de bebidas Joinville. Essa água tem premiação internacional, por isso que eu recomendo Tome Esquim, a melhor água mineral do Brasil, na minha opinião. Que estamos tomando aqui, né, Toninho? Doutor Ninfo, em relação a problemas que Joinville tem, você poderia enumerar 3 grandes problemas que carecem de solução? Como todos os municípios que têm dificuldades financeiras, e Joinville não foge disso, nós temos problemas de segurança que me parecem são sérios, apesar de ser isso função do Estado, mas que interferem muito em Joinville. Nossa questão de saúde, apesar do prefeito gastar mais do que o dobro do que a lei lhe recomenda, e assim mesmo falta
dinheiro para dar melhores condições aos nossos hospitais, aos nossos postos de saúde. O prefeito está sujeito a ser preso porque falta esparadrapo quando está gastando o dobro do que deve. Ou seja, nós precisamos renegociar toda essa posição com a nossa prefeitura em condições da Câmara de Vereadores, inclusive. Outra questão que eu entendo que nós precisamos ter um efeito grande é em cima da nossa cultura. Joinville está perdendo, apesar de a educação da cidade não ser ruim, nós temos a melhor professora do Brasil, a maior premiação, o maior grau é de Joinville, o nosso nível cultural é bom, mas educação, mas a cultura está sendo perdida, está sendo desmanchada, nossos museus não estão em condições adequadas, enfim, precisamos mexer nessa área. Nós temos uma área social que precisa de melhor assistência. Nós temos centenas de grupos de mães de terceira idade que se reúnem semanalmente para poderem fazerem trabalhos manuais, para poderem confraternizar, para poderem se integrar, até para sair da depressão que vivem nos seus ambientes. Esses grupos, que reúnem seguramente umas 30.000 pessoas, poderiam ser incentivados para juntar mais pessoas que fossem mais integradas para poder melhorar o seu status e a sua posição. Obrigado, doutor. Infelizmente, nosso tempo deu aqui. Quero agradecer ao Carlos Kaminski pela colaboração, sempre presente, e ao doutor Ninfo Koenig agradecer a sua entrevista e desejar muito sucesso aí na sua empreitada. Pode ficar com as palavras finais. Muito obrigado a vocês que nos assistiram, fiquei muito feliz pela oportunidade e tenho certeza, Joinville está traçando uma nova meta para o seu desenvolvimento e contamos com vocês para isso. Não esmoreçam, não deem folga, ajam como cidadãos, porque é o único caminho que nós temos para poder fazer Joinville a cidade que nós queremos. Ok, esse programa repete em outros horários aqui da nossa programação. Até lá então e uma boa noite.